Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Continuamos hoje com a parte 4 do tema Batalha Espiritual. Temos tratado a questão de como realmente vencer o diabo. Aqui nós estamos com a nossa Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 4, o versículo 16. Olha que coisa tremenda, Êxodo 4,16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Amados, aqui Deus está enviando Moisés como representante, como porta-voz. Assim como nós somos enviados por Deus como porta-vozes celestiais, embaixadores celestiais, como representantes de Deus. Muito mais do que Moisés, porque ele era um profeta e nós somos o corpo de Cristo. Somos uma dispensação muito mais profunda, que é a dispensação aonde nós comunicamos principados e potestades. Ora, alguém enviado por Deus, um porta-voz celestial, não pode se calar nem diante dos pecados da sociedade, né? Não podemos dizer, vou respeitar a sociedade não pregando contra o seu pecado, como sendo um sal sem sabor. Não. O porta-voz celestial, ele trabalha e milita contra a sua própria carne, porque não é proveitoso para ele pregar contra o pecado. Isso não o fará popular, mas sim odiado. Jesus disse, olha, o mundo não te odeia, mas odeia a mim porque eu prego contra o seu pecado. Portanto, um verdadeiro embaixador celestial não está procurando a aprovação dos homens, nem pregar o evangelho por dinheiro, nem por qualquer outra motivação que não seja agradar aquele que o chamou. Aqui estava Moisés e Deus disse, olha, o que você falar vai decidir a história. Porque eu estou na tua vida, eu estou com você, mas sou eu que estou te enviando. Portanto, eu sou responsável pelo teu desempenho e pelos resultados dessa missão. Você vai diante de Faraó, não será uma coisa simples, automática, vai ser por a minha mão forte, mas eu te ajudarei e você vai prevalecer nesse teu intento. Porque eu te dou a condição, né? Quando Moisés perguntou, mas Senhor, quem sou eu para libertar esse povo do jugo de Faraó? Deus não disse outra coisa senão, porque eu sou contigo. Ou seja, Moisés, não é quem você é, não é o que você sabe, o que você pode, o que você tem. A minha presença agora com você libera o que eu sou, o que eu sei, o que eu tenho e o que eu posso. Portanto, o recurso de Moisés diante de Faraó era a própria presença e cooperação de Deus. Assim, no Novo Testamento, Deus não nos envia para tentar ver se, quem sabe, não. Mas Ele nos envia como embaixadores celestiais, nos guia em triunfo sempre, porque nós temos o Espírito do próprio Deus que nos capacita a ter o desempenho do próprio Deus pela ajuda e confirmação dele. Não fosse isto, não teríamos a menor chance. Fomos feitos um pouco menor que os anjos, portanto, nessa batalha espiritual contra espíritos sem corpo, nós precisamos da sabedoria de Deus, do poder de Deus, né? O fruto do Espírito Santo para lidar com pessoas malvadas, pessoas vingativas, traiçoeiras. Saber perdoar, não ser uma pessoa que guarda mágoa. Isso faz parte de vencer o diabo. Perdoar aqueles que o diabo está usando contra nós, ou tentando usar contra nós, né? Aqui nós vemos que as estratégias de guerra para Moisés são estratégias muito semelhantes à da igreja. A diferença era que Moisés estava lutando no plano visível, com um faraó visível. E a nossa batalha é contra espíritos sem corpo, no qual nós somos embaixadores celestiais, aqueles que decidem. Você vai, Moisés, mas você vai como quem decide a parada. Você não vai em desvantagem, nem empatando. Você vai como representante de Deus na minha força, assim como foi Davi para cima de Golias, na força, na habilidade do Senhor. A presença do Senhor nos dá habilidades. No deserto, Deus ungiu a homens que eram artífices em ouro para o tabernáculo. Vemos que a unção, ela produz em nós uma sabedoria celestial. Desempenho e que olhavam para José e viram que não havia homem tão sábio em todo o Egito como ele. Olhavam para Daniel e disseram, mas você é 7 vezes mais sábio que qualquer homem em toda a Babilônia. Portanto, o Senhor se destaca em nós. Ele nos faz ser luz do mundo pela sua presença e sal da terra.
de forma que o conteúdo é sábio, ungido, cheio do poder e de amor. Agora vemos que podemos prevalecer contra o inimigo e o nosso trunfo é que nós somos aqueles que decidem. Nós somos a resistência do próprio Deus contra o diabo. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós temos estudado desde a segunda-feira sobre isso. Resistir o diabo e ele fugirá de vocês. Essa resistência se dá pela unção. Porque Deus é como um fogo devorador contra os seus adversários. Quando nós abrimos a boca, se temos comunhão com Deus, estamos cobertos com o sangue de Jesus no temor humilde. Dependendo da graça e vivendo para a glória de Deus, o fogo de Deus está junto. É muito importante compreender que a espada em Apocalipse saía da boca do Senhor Jesus Cristo. A espada não está na mão, mas sim na boca, o que significa que a palavra é a arma. Foi assim que Satanás saiu correndo quando Jesus respondeu nas tentações. Está escrito, não é verdade, amados? A palavra é a arma de guerra. Não apenas arma de guerra, mas arma de vitória nesta guerra. A palavra de Deus é o Espírito. Aqui o que nós estamos vendo, queridos e amados irmãos, isso é tremendo, o que nós estamos tratando. Porque, como porta-voz celestiais e a arma é a palavra, vemos que a principal parte da guerra é a manifestação da palavra, é dizer no Espírito, é semear no Espírito. Portanto, isto é realmente fazer as trevas retrocederem, porque a palavra de Deus é luz. Vemos que pela sua palavra Jesus expulsava demônios, curava enfermos. Ele diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Ele ficou admirado com um homem estrangeiro que disse: você nem precisa ir na minha casa, mas se você disser uma palavra, o meu servo será curado, porque eu também sou um homem sob autoridade e tenho autoridade. E digo a um: vai, ele vai. E digo a outro soldado: vem, ele vem. Esse homem compreendeu aquilo que muitos cristãos não compreendem, que a palavra de Deus em nós e através de nós é a presença do próprio Espírito de fé. 2 Coríntios 4,13 diz: temos esse Espírito de fé, por isso dizemos. Portanto, o dizer de uma pessoa que anda com Deus e consegue falar sem duvidar no seu coração, Marcos 11, 23, 24, é a própria essência da nova aliança, Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1,27. Vemos que a liberação do Espírito, ela é fogo, luz, ela é o machado, ela é o martelo que despedaça com a penha. A palavra de Deus, ela é Espírito, João 6,63. Ela é a presença do Espírito. Então, quando temos vida com Deus, não temos apenas conteúdo correto. Quando falamos, não estamos apenas passando informações sobre, mas estamos liberando a presença criativa de Deus. Não é o poder do pensamento positivo, nem o poder da palavra do homem. É o poder da palavra de Deus que se fez Espírito em nosso coração e na boca. Se você chegar a uma criança e disser para ela que se ela receber Jesus, Jesus vai morar no coração dela, ela vai dizer: ah, então Jesus está no meu coração? Sim. E se você perguntar para ela: você convidou Jesus para morar no seu coração? Ela vai dizer: sim, eu convidei. E aonde ele está agora? Ah, ele está aqui no meu coração. Isto é tremendo. Você pergunta: mas você tem certeza? Ela diz: sim, eu tenho certeza. Jesus está no meu coração. Agora vamos dar um passo adiante. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que a palavra da fé está no nosso coração e nossa boca. É muito importante crer que Jesus está em nosso coração. E Mateus 12,34 diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nosso coração está cheio da presença do Senhor. Portanto, tão importante quanto crer que Deus está em nosso coração é crer que Ele está em nossa voz, em nossas palavras, em nossa imposição de mãos. A presença do Senhor estava até mesmo na sombra de Pedro, nos aventais de Paulo, na roupa. Havia impregnado aquela unção que despedaçava todo jugo, que os demônios saíam correndo e os enfermos eram curados. Vemos então que a unção de Deus, a presença do Senhor, ela está presente em nossa voz. Por isso que eu gravo esses áudios. Não é porque eu quero passar conteúdo, mas é que através da pregação, da palavra, a liberação do Espírito, o Espírito flui de mim para a sua vida, tocando todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz em Ezequiel 47:9 que existe um rio que desce do trono de Deus, que onde quer que esse rio passar, tudo sarará. Por que sarará?
porque desde a queda tudo foi adoecido. A área financeira, a área de saúde física, emocional, relacional. O homem está doente. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1 que da cabeça até os pés são chagas podres não espremidas. Assim está a alma do homem. Então tudo precisa de cura. E essa cura ela é processada assim. Deus criou tudo perfeito pela palavra. O diabo deformou tudo pela sua palavra de mentira. Agora Deus está recriando profeticamente através da igreja. Efésios 3:10. Comunicando principados e potestades, retirando o império das trevas e estabelecendo o reino de Deus, assim na terra como no céu. O que vemos, meus amados irmãos, que a palavra de Deus flui através da nossa voz, produzindo resultados no visível. Jesus diz: quem crer em mim expulsará demônios. E por a mão sobre os enfermos eles serão curados. Se você colocar a mão sobre as pessoas, elas serão cheias do Espírito Santo e falarão em linguagem celestial. Aqui está. E vocês serão capazes de ensinar as pessoas a largar o mundanismo, a idolatria, gerar um povo não morno, mas sim frutos excelentes, fruto que permanece. Assim está, cada árvore dá conforme o seu fruto, e um galho espiritual gera fruto espiritual. E o Senhor gerou-nos no seu espírito, na capacidade de sermos porta-vozes celestiais. Não foi nós que escolhemos ser porta-vozes celestiais, nem somos aqueles que dão ordem para Deus. Nós somos porta-vozes celestiais de João 15,16, porque Deus nos ungiu, nos escolheu e nos enviou, assim como ele escolheu Moisés e o enviou. Moisés não foi lá diante de Faraó porque ele quis ou porque foi uma ideia dele, mas Deus o ungiu, Deus o enviou. Certo? Assim é a igreja. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu e nos amou primeiro e nos enviou, nos ungiu. Assim, quando nós falamos, nós não estamos mandando em Deus, nem estamos tentando ser deuses. Nós somos filho de Deus, corpo de Cristo, nós falamos como se o próprio Deus estivesse falando, porque Deus nos ungiu como seu corpo e Ele fala através do corpo. Ele desperta em nós a fé e depois libera em nós o Espírito. Foi assim um exemplo como Ezequiel, quando ele disse: Ezequiel, você crê que esses ossos podem reviver? Ezequiel disse: o Senhor é que sabe. Ele disse: então, fala. Veja, então, fala. Então, quando ele disse assim, Ezequiel disse: e quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo. Ezequiel 37:7. Os ossos se ajuntaram. Veja então que o comando de voz foi dado por Ezequiel, mas quem estava fluindo e confirmando era o próprio Senhor. Sem a confirmação do Senhor, não adianta nem Elias orar, porque só Deus pode mandar fogo. Não adianta nem Moisés levantar o cajado, só Deus pode abrir o mar. Não adianta nem Josué rodear Jericó, só Deus pode derrubá-la. Veja então que nós dependemos do Senhor para tudo, absolutamente a cada respiração, a cada batida de coração. Então esse rio que desce do trono do Senhor, por onde quer que passar, tudo viverá. Esse rio veio habitar em nosso coração, o Espírito Santo. João 7, 37, 38 diz que rios fluirão do nosso ventre, do nosso coração. Do coração, a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, esses rios do Espírito são a liberação da palavra no Espírito. Aqui vemos que não é nós dando ordem a Deus, nem nós tentando ser deuses. Aqui não é o poder do pensamento positivo do homem tentando ser Deus, mas aqui está o poder de Deus através da igreja, edificando uma igreja e operando através dela. Aqui está o próprio Cristo reinando, o próprio Cristo nos inspirando e nos confirmando. Marcos 16:20. Vemos então que aqueles que acusam a igreja espiritual de estar mandando em Deus não entendem o chamado e o propósito. Você já parou para pensar que se Faraó dissesse: você é soberbo, Moisés, você está tentando parecer-se Deus? Você está querendo agora ser grande? Você está pensando que você tem poder na tua palavra? Você pensa que você manda em mim? Ou que você está querendo mandar em Deus? Moisés diria: não, eu estou apenas obedecendo o chamado de Deus. Foi Deus que me ungiu, que me enviou. Eu estou aqui falando em nome de Deus, as palavras que Ele coloca em meu coração. E quando eu falo, eu não estou dando ordens para Deus, nem tomando o lugar de Deus. Eu estou apenas, como embaixador celestial, estou falando o que Ele coloca no meu coração. E quando eu falo, Ele confirma, porque é Ele que me inspira. De forma que eu não represento a mim mesmo,
mas sim aquele que me enviou. Foi assim que Jesus disse: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou, o meu Pai. E Jesus disse a mesma coisa: aquele que receber vocês, recebe a mim. Aquele que vos rejeita, rejeita a mim. Tanto que, quando Saulo perseguia a igreja, o Senhor não disse: Saulo, por que você persegue a minha igreja? Como uma entidade separada, como uma organização separada. Não, a igreja não é uma organização separada. Ela é um organismo vivo, unida com o Senhor. E 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com ele no Espírito. Portanto, a igreja e Cristo é um só. É um mistério. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Nós não somos deuses, nem somos Deus. Nós somos família de Deus, corpo de Cristo. Foi ele que fez isto. E é um mistério. Lá em Efésios diz é um mistério entre o esposo e a esposa, mas na verdade se refere a Cristo e a sua igreja. O que vemos então aqui é que esse mistério ele é combatido por Satanás, porque uma igreja amordaçada ou calada, passiva, ela não oferece resistência ao diabo. Precisou Jesus morrer, ressuscitar, enviar o seu Espírito, gerar em nosso coração uma fé, fazer essa fé transbordar através da nossa voz para produzir frutos no visível. O produto final, então, são atos proféticos. Se de tudo isso, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a presença do Espírito de Cristo em nosso coração e a fé em nosso coração nos transformar em atos proféticos, tudo foi em vão. Porque ele curou enfermos, mas se nós não liberarmos isto, então estamos retendo o Espírito, estamos calados, então estamos escondendo a semente que é a palavra. Portanto, o produto final é a palavra da fé, a palavra profética. A liberação do Espírito é todo o efeito e todo o objetivo da morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu, ressuscitou para que o Espírito operasse em nós uma santificação e através de nós uma nova criação profética. Portanto, o reino de Deus lucra quando nós somos embaixadores celestiais. Um embaixador celestial que não abre sua boca, seja por respeito à sociedade, entre aspas, não pregando contra o seu pecado, seja por falsa humildade diante de demônios. Se for da vontade de Deus, os demônios vão sair. Deus vai expulsar essa enfermidade. Se Deus quiser, ele vai fazer ou não vai fazer. Então, a fé não funciona dessa forma nebulosa. A fé é a certeza do que se espera. Quando andamos com o Senhor, compreendemos a sua vontade, porque ele revela pela sua escritura. Isso não é enigma, isso está muito claro. Jesus vivia fazendo bem e agradando o Pai. E se vermos, ele passou pela terra curando enfermos, libertando os cativos, multiplicando o pão, dando dinheiro a quem estava endividado, levando os pecadores ao arrependimento e os santos à maturidade. Então vemos que Jesus é o nosso modelo, o nosso padrão. João 14:12. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Aqui em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Então aqui está falando de Eleazar. Ele foi para a batalha, lutou contra os filisteus. Quem que lutou contra os filisteus? Eleazar. Quem que segurou a espada até ficar grudado a mão na espada? Eleazar. Quem é que estava olhando no visível? Quem é que via lutando ali? Eleazar está lutando. Eleazar está matando os seus inimigos. Eleazar está vencendo os filisteus. Mas aqui a Bíblia diz: e o Senhor efetuou um grande livramento. Está vendo? Então Deus opera, porque ele é espírito invisível, opera no visível através de pessoas que são amigos dele, que andando com ele compreendem o propósito dele e executam a justiça. Aqui no versículo 10, eu li 2 Samuel 23:10, agora veja o versículo 12. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e defendeu, feriu os filisteus e o Senhor efetuou um grande livramento. Quem é que ficou ali defendendo o território contra este povo que estava tentando invadir os filisteus? Quem é que defendeu aquele campo de lentilha? Samá. Quem é que levantou a espada? Samá. Quem é que estava brigando no visível? Samá. Mas quem que efetuou um grande livramento? O Senhor. Está vendo? Quem é que cura? Deus. Quem é que leva o pecador ao arrependimento? Deus. Quem é que salva? Deus. Quem é que faz milagres? Deus. Através dos embaixadores celestiais. Portanto, nós não somos soberbos, mas humildes por permitir sermos embaixadores celestiais, comprometidos com o reino, com a palavra e com o propósito de Deus nessa terra. Aleluia! Então, nós podemos vencer o inimigo porque Deus habita em nós e flui através de nós.
o que ele é, o que ele sabe, o que ele tem, o que ele pode. Os recursos são inesgotáveis. O inimigo não tem a menor chance, porque fogo do Espírito Santo flui através da nossa voz. O fogo que o Senhor tem contra os seus adversários. Portanto, a virtude que aquela mulher tocou e foi curada flui através da igreja. Há uma unção, a mesma que tirou Jesus do túmulo, fluindo através de nós. Essa unção não diminui, ela aumenta dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Quero orar junto com você e profetizar sobre a sua vida, que o diabo é mais que derrotado, é o que diz a palavra. Seu poder foi quebrado na cruz. Você não tem que vencer o diabo, você já é mais que vencedor. Apenas comunicá-lo que você sabe que ele é derrotado e não permitir ele atrevidamente entrar na tua saúde, nas tuas finanças, porque a tempestade vem contra a casa na rocha, a casa na areia, contra familiares, contra áreas mais variadas. Como diz Isaías 54:15, poderão se levantar ataques contra você, mas não vem de mim. E aí ele diz no 17, e toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, mas, essa é tua herança, tua vingança. Portanto, nós podemos destruir aquilo que já foi destruído na cruz do Calvário. Nós só vamos, como embaixadores celestiais, oficiais de justiça, decretar, ordenar, em nome de Deus, que aquele mal do diabo saia, aquela doença, aquela obra maligna saia, porque Jesus já venceu ele na cruz do Calvário, já amarrou o valente. Agora podemos tirar os seus despojos. Pai, em nome de Jesus, eu uno minha fé com esse meu irmão que está ouvindo agora este áudio, e que possa ser cheio do Espírito Santo, saudável, que possa ser próspero para a generosidade. Abençoa sua família, abençoa seu ministério. Eu declaro o teu shalom, a tua luz divina, e todas as trevas sejam banidas e queimadas. Se a brecha, leva ao arrependimento, cobre com o teu sangue. Leva não apenas o perdão, mas ao nojo do pecado, a uma vida santa, a uma vida de obediência pela graça. Quero te agradecer por essa série maravilhosa, Pai, aonde esses ataques na área espiritual, finanças, saúde, família, são discernidos como batalha espiritual, não como algo normal. Nós não vemos isto como algo que podemos explicar e abaixar a cabeça e aceitar. Não, nós conseguimos ver isso como ataques espirituais, que é o próprio diabo, porque o Senhor destruiu na cruz do Calvário. Conseguimos ver que isto é uma batalha espiritual e conseguimos ver que nós temos condição de arrancá-lo toda vez que ele atrevidamente tentar entrar em alguma área da nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus.